Trabalho de português: Roger, Luiz Righetti, Caroline, Elaí. Turma 2003. Castro Alves foi um dos maiores poetas da terceira geração romântica, também conhecida como Geração Condor. Ele ficou conhecido como o único poeta social do Brasil e sua obra atingiu fama e reconhecimento pela crítica. O seu principal livro, Espumas Flutuantes, foi o único publicado em vida e responsável pelo resgate de suas outras obras. Inspirado pela poesia de Victor Hugo, Castro Alves tomou parte nas questões sociais, principalmente em relação à escravidão. E o combate ao sistema escravagista rendeu ao escritor a alcunha de poeta dos escravos. O pensamento liberal do final do século XIX e o movimento abolicionista também foram grandes influências para o poeta. Ele nasceu na Fazenda Cabaceiras, município de Muritiba, Bahia, no dia 14 de março de 1847. Em 1854, a família mudou-se para Salvador, e seu pai, que era médico, foi convidado para lecionar na Faculdade de Medicina. Morando na Chácara Boa Vista, foi aí que Castro Alves viu pela primeira vez uma senzala e o tronco para castigar os escravos, o que marcou para sempre o menino. Com a morte da sua mãe, a família teve que se mudar para o Lago Pelourinho, no dia 19 de setembro de 1960, com 13 anos. Castro Alves recita sua primeira poesia em público, numa festa de escola. Em 1862, seu pai casou pela segunda vez no dia seguinte. Castro Alves e seu irmão José Antônio partem para o Recife, onde fariam um preparatório para ingressar na Faculdade de Direito. A capital pernambucana fervia os ideais abolicionistas e republicanos. Recebeu influências do líder Tobias Barreto e, nesse mesmo ano, ele publica a Destruição de Jerusalém, no Jornal do Recife, recebendo muitos elogios. Em março de 1863, conhece a atriz Eugênia Camara, que se apresenta no Teatro Santa Isabel. Nesse local, o jovem recitava seus poemas. Em fevereiro de 1864, seu irmão se suicidou. Em março, ainda abalado, ingressa na Faculdade de Direito de Recife, onde participa ativamente da vida estudantil e literária. Em maio, ele publica a Primavera, seu primeiro poema contra a escravidão. No mês seguinte, numa frase incontrolável, ele percebe sangue em sua boca, já era tuberculose. Embarca de volta para Salvador e só retorna para Recife no março em 1916, na companhia de seu amigo Fagundes Farella, com Rui Barbosa e outros amigos. Funda a Sociedade Abolicionista. Repetiu o ano e raramente aparecia na faculdade. Vivia agora com a misteriosa Idalina e escrevia seus poemas que formariam o livro Os Escravos. Castro Alves inicia um intenso amor com Eugênia Câmara, 10 anos mais velha que ele. Em 1867, eles partem para a Bahia, onde ela iria representar o drama O Gonzaga, escrito por ele. Em 1868, ele parte para o Rio de Janeiro, onde conhece Machado de Assis, que o ajuda a ingressar nos meios literários. Nesse mesmo ano, vai para São Paulo e ingressa no terceiro ano da Faculdade de Direito do Largo do São Francisco. Rompe com Eugênia e vai morar numa república. De férias numa calçada nos bosques da Lapa, fere o pé esquerdo com um tiro de espingarda, resultando na amputação. Em 1870, Castro Alves volta para Salvador, onde publica a obra Espumas Flutuantes. Antônio Frederico de Castro Alves morreu em Salvador no dia 6 de julho de 1871, vítima da tuberculose com apenas 24 anos. Ele ficou conhecido como o poeta dos escravos, em função de suas poesias de cunho abolicionistas. E ele também escreveu poemas de amor, mas sua poesia de cunho social fez dele o principal nome da terceira geração romântica. Um dos poemas mais famosos foi O Navio Negreiro, que integra um grande poema épico chamado Os Escravos. Foi escrito em 1870, na cidade de São Paulo. A poesia relata a situação sofrida pelos africanos vítimas do tráfico de escravos nas viagens de navio da África para o Brasil. Ela é dividida em 6 partes. Primeira parte: o céu e o mar, como infinitos que se aproximam tanto pela cor azul como pelo amplo espaço, são os lugares centrais da poesia. No meio dessa infinitude é que se encontra o barco, que navega com o vento e com o esforço dos homens queimados de sol. Bem feliz quem ali pode, nesta hora, sentir deste painel a majestade. Embaixo, o mar em cima, o firmamento, e no mar e no céu a imensidade. O poeta observa essa cena com amor e com simpatia pela travessia poética do barco. Ele quer se aproximar do navio que cruza o mar, mas o navio foge do escritor. Segunda parte: o poeta começa a imaginar de que nação é aquele barco que segue em alto mar, mas na realidade isso não faz muita diferença. Todo navio no oceano é cheio de poesia e de saudades. Cada nação tem um canto diferente. Os espanhóis se lembram das belas mulheres da Andalúzia e os gregos dos cantos de Homero. Que importa do alto berço? De onde é, filho? Qual o seu lar? Ama a cadência do verso que lhe ensina ao velho mar.
Cantai, que a morte divina resvala o brigue e a bolina, como golfinho veloz. Presa ao mastro da mezena, saudosa bandeira acena, as vagas que deixa após. Terceira parte. Através dos olhos do albatroz, o poeta consegue se aproximar do navio e observar o que lá acontece. Para sua surpresa, o canto não é de saudades ou de poesia, mas sim um canto fúnebre, e o que se vê no navio é vil. Desde o espaço imenso, ó águia do oceano, desce mais, ainda mais, não pode olhar humano. Como o teu mergulhar no brigue voador, mais que eu vejo aí, que quadro de armaduras. É canto funeral, que tétricas figuras, que cena infame vil, meu Deus, que horror. Quarta parte. O poeta descreve a horrível cena que se passa no convés do navio. Uma multidão de negros, mulheres, velhos e crianças, todos presos uns aos outros. Dançam enquanto são chicoteados pelos marinheiros. A descrição é longa, feita em 6 estrofes. As principais imagens são as dos ferros que rangem formando uma espécie de música e da orquestra de marinheiros que chicoteiam os escravos. A relação entre música e a dança com a tortura e o sofrimento dão uma grande carga poética à descrição da cena. No final, quem ri da dança insólita é o próprio Satanás, como se aquele show fosse um dos shows de horrores feitos para o diabo. E ri-se a orquestra ironicamente, estridente, e da ronda fantástica a serpente, faz doudas espirais, qual um sonho dantesco as sombras voam. Gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Quinta parte. O poeta mostra sua indignação perante o navio negreiro e roga a Deus e a fúria do mar para que acabe tal infâmia. A primeira estrofe é repetida no final, como se o pedido fosse reforçado pelo poeta. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade, tanto horror perante os céus, ó mar, por que não apagas? Coa esponjas de suas vagas, do teu manto este borrão, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varreis os mares tufão. No meio da quinta parte, as imagens da liberdade no continente africano são intercaladas com a prisão no navio negreiro. A noite escura e aberta da savana se transforma num porão escuro, cheio de doenças e de morte. As condições desumanas do transporte de escravos são descritas de forma poética, realçando a desumanização deles. Sexta parte. O poeta questiona qual a bandeira que hasteada nesse navio é a responsável por tal barbaridade. É uma retomada da segunda parte do poema. Se antes a bandeira não importava, pois o que se ouvia era a poesia e o canto, agora ela é essencial diante do sofrimento que o navio carrega. O que se vê hasteada é a bandeira do Brasil, pátria do poeta. O sentimento de desapontamento é grande. Ele realça as qualidades do seu país, a luta pela liberdade e toda a esperança que reside na nação e que agora é manchada pelo tráfico de escravos. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu que, da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes que te houvesse roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Este poema é uma pequena narrativa sobre o tráfico de escravos entre a África e o Brasil. O elemento poético reside nas imagens e nas metáforas encontradas ao longo do mesmo. Principalmente na quarta parte, onde a tortura dos escravos é descrita. A beleza e a infinitude do mar e do céu são colocadas em xeque com a barbárie e a falta de liberdade nos porões do navio negreiro, como se fosse incompatível toda a beleza do oceano com a escuridão que se passa no navio. Uma das características do poema é o universalismo, quando a viagem é feita pela aventura ou pelo comércio. As bandeiras e as nações não são importantes, elas só se tornam tão relevantes quanto o objetivo da navegação é cruel. A crítica do tráfico de escravos não impede o patriotismo do poeta, e é exatamente seu patriotismo que leva à crítica. A sua visão do Brasil como um lugar de liberdade e do futuro é incompatível com a escravidão. Mesmo sendo um liberal, Castro Alves não deixa de lado a religiosidade, chamando a Deus uma intervenção divina no tráfico negreiro. Este foi o trabalho de português produzido pelos alunos do Colégio Estadual Professor Renato Azevedo, sobre Castro Alves e o poema Navio Negreiro.